Então, vamos lá. Capítulo 8. Bem-aventurados os que têm puro coração. Continuamos, então, tentando entender o nosso pensamento, né? O que fazemos com ele e as misturas que temos feito com o pensamento que nos causam sofrimento. Então, a semana passada, hoje veio a imagem certa. A semana passada, a gente viu o seguinte, ó. Nós estamos aqui lutando pela nossa evolução. E esse processo é um processo como se fosse uma lapidação. E quando em algum ponto a gente se reconhece, ou de uma forma ou de outra, dá para a gente imaginar quanto precisa para que eu consiga atingir o meu objetivo. Então, é certo que naquele ponto onde eu tenho maior dificuldade, ou sou muito endurecida, ou ainda coloco naquela postura assim, ó, sei que está errado, mas eu não estou disposta a dar o braço a torcer. Então, ó, esse processo de lapidação vai exigir situações mais contundentes, mais firmes, porque para fazer a lapidação da primeira pedra, a gente precisa de uma lixa mais grossa, de um processo mais intenso. E assim acontece com cada um de nós. Para algumas situações, ainda enfrentamos a lixa grossa, encontramos estímulos que são muito fortes, porque eu preciso de uma mudança bastante grande. E a minha insensibilidade exige instrumentos que me incomodem mais para que eu decida fazer a mudança. E assim vai acontecer em relação a sentimentos. Tem alguns sentimentos nossos que a gente até reconhece que são difíceis. Porém, para alguns sentimentos que são difíceis, a gente fala assim, ó, isso é muito difícil, eu prefiro deixar quieto. Vamos fazer outra coisa? Ó, quantas vezes a gente fez isso essa semana? Mexer com isso, muito difícil, deixa quieto. Só que, muitas vezes, esse é o ponto que me paralisa. E eu preciso mexer com isso. Como todo pai amoroso e que cuida dos seus filhos, a vida vai trazendo incômodos que chegam um determinado momento que eu vou falar assim, ó, eu não aguento mais. Ou eu mudo isso, ou eu não dou conta de suportar o que está à minha volta. Então, ó, eu tenho uma coisa ali que precisa dessa drenagem, ela precisa ser lapidada, ganhar uma outra forma. Mas muitas vezes, por livre e espontânea vontade, eu vou falar assim, ó, muito difícil. Vamos fazer outra coisa? É muito difícil, deixa para lá. Espírita tem uma desculpa pior ainda. Muito difícil, deixa para a próxima. Só que talvez essa pode ser a 20ª vida que eu estou falando, deixa para a próxima. Então, o incômodo agora começa a tomar corpo. E os estímulos vão começar a incomodar, porque é a minha necessidade. Então, o que é o comum? A gente olhar para a nossa volta e eleger a todos os que estão à volta como relacionamentos melhores e mais fáceis. Situações mais tranquilas e confortáveis. Qual é a difícil? A minha. Por que a minha? Porque um pai amoroso e que cuida vai me dar a oportunidade de transformar. E como isso vai acontecer? Eu preciso me incomodar. Porque enquanto eu não me incomodo,
eu tento viver muito bem, obrigada, na minha zona de conforto. E a gente se esforça muito para preservar a tal da zona de conforto. Que de verdade, ó, se a gente for analisar, quem aqui gosta de incômodo? A gente adora conforto. Ó, se eu não gosto de incômodo, equivale a dizer assim, eu não gosto de mudança. Eu quero que tudo fique exatamente como está, para que eu continue sendo exatamente como eu sou. Mas espera aí, se eu falei que eu nasci para evoluir, qual a chance dessa sentença anterior dar certo? Não vai dar, porque para evoluir eu preciso mudar. Porque do jeito que eu sou, eu não vou evoluir, eu vou ficar do jeito que eu sou. Mas não é essa a proposta da vida. A proposta da vida é crescer. Mas para crescer eu preciso mudar. Mas eu só mudo quando me incomodam. E aí chega o incômodo. E o que eu faço diante de um incômodo? Eu acho péssimo e fico fazendo uma luta enorme para que tudo volte a ser como era antes. Então, isso é mais um processo de ilusão, ó, onde eu luto para dar um passo atrás. Como Deus é bom. E sabia da nossa imaturidade, não tem na nossa trajetória evolutiva passo atrás. Tem estacionar e passo à frente. Passo atrás não tem. Então, tem uma hora que eu fico tentando, mas não dá mais. Aí eu vou precisar entrar nesse processo que me convidou várias vezes à mudança, e eu vou na última hora, a hora que eu falo agora não tem mais jeito, agora eu vou ter que dar conta. Então, essa aqui é a nossa luta, e o nosso grande convite. Né? E lidar com isso é a tarefa a que fomos chamados. E aí a gente fez as perguntas, então, ó, como modificar e como se faz isso? Então, uma das coisas que vimos semana passada era a importância de observar. Mas não observar o que está fora. Eu preciso observar o que está dentro. Para que quando eu encontrar alguém que consiga fazer aquilo que eu identifiquei, que eu não dou conta, eu possa ter olhos de ver para aprender como faz diferente. E nesse processo de observação, muitas vezes a gente vai se deparar com pessoas que fazem aquilo que a gente jurava que está errado e que agora a gente chegou à conclusão que está certo. É que eu não queria ter que fazer. Então, olha só, convivência em família. Quantas vezes a gente teve uma avó muito dócil, que aceitava, e que a gente internamente falava assim, ela é boba. Eu não aceitava de jeito nenhum, mas eu virava a mesa na segunda conversa. E, de repente, a gente se percebe especialista em virar a mesa. Nome bonito disso chama, eu sou especialista em revidar. Mas isso não me leva a lugar nenhum. Isso não me ajuda a crescer. E aí eu lembro daquilo que eu falava que não era certo, ou que ela era boba, e eu falo assim, como é que ela fazia aquilo? Porque ela dava conta. Ela relacionava com pessoas difíceis, que, pelo menos do meu ponto de vista, e conseguia, com equilíbrio, manter-se na vida. E eu estou na agonia, revoltada, às vezes deprimida, muito ansiosa, super irritada. Eu não estou dando conta do que eu tenho que fazer aqui, e agora eu entendi, me falta aquilo. Que eu ainda não sei o que é, porque agora que eu atinei. Então, eu não gastei um tempo bom para observar. Como é que faz? Então, agora que eu entendi, eu preciso começar um trabalho de observar. Como é que faz? Então, essas duas perguntas, do como modificar e como se faz isso,
nós vamos precisar habituar, encontrar os nossos incômodos e perceber que à nossa volta tem vários exemplos do caminho que nós precisamos aprender. Mas eu preciso agora de uma identificação. Então, esse é um grande processo que nós enfrentamos conosco mesmos. Então, diz o Emmanuel assim, ó, lá no Caminho, Verdade e Vida. O trabalho de purificar não é tão simples quanto parece. Eu também acho, eu não acho nada simples. Eu acho bem difícil. Porque muitas vezes, ó, a gente passa anos da vida achando que a gente está certo. E, de repente, a hora que o incômodo chega com força, é que a gente fala assim, está errado. E agora eu vou ter que mudar, porque agora que eu entendi, depois de anos sofrendo no mesmo tema, que o problema é comigo mesmo. Eu achava que era fora, mas agora eu entendi. Será muito fácil ao homem confessar a aceitação de verdades religiosas, operar a adesão verbal a ideologias edificantes. Outra coisa, porém, é realizar a obra de elevação de si mesmo, valendo-se da autodisciplina, da compreensão fraternal e do espírito de sacrifício. Então, ó, tudo que a gente aprende é muito importante, mas eu tenho que lembrar, eu aprendi de forma teórica, e isso não me traz nenhuma garantia. A teoria serve para que, no meu processo de observação, eu identifique, mas agora eu preciso fazer valer. Por isso que ele afirma aqui, ó, essa adesão verbal é fácil. Agora, viver aquilo que eu entendi é o nosso desafio. E aí ele deixa essas 3 coisas necessárias, ó. Autodisciplina, compreensão fraternal e espírito de sacrifício. Então, são 3 itens para que a gente consiga fazer a tal da transformação. E vê bem, nós estamos pegando de um texto de alguém que já passou por isso, né, e está mostrando, ó, precisa disso para chegar lá. Então, olha só, autodisciplina. Então, eu tenho que cuidar, porque é uma disciplina comigo. Ele não vai falar de disciplina fora, é disciplina dentro. E eu preciso identificar como eu tenho me disciplinado. Porque, às vezes, como os antigos fariseus, eu vou escolher práticas externas para chamar de disciplina. Todo dia eu acordo tal hora, todo dia eu faço tal coisa, como isso, caminho aqui. Ó, eu vou achar uma rotina, que é quase um ritual, mas que é toda externa. Então, ó, para, respira e pensa. Caminho, pensando em quê? Com disciplina ou sem disciplina? Porque agora é uma questão. Como isso, aquilo, não como, ótimo, perfeito. Externo, com o objetivo interno de, aí é disciplina. Ah, eu participo do tal grupo, faço tal coisa. Perfeito, externo, com qual intenção interna eu faço? Porque agora eu começo a definir se tem disciplina ou não naquilo que eu faço. Então, eu posso estar em todos os lugares com autodisciplina, mas posso estar em todos os lugares fazendo um cumprimento de um ritual que eu estabeleci e totalmente sem disciplina. Isso é bastante importante porque hoje isso está na moda. A agenda vai cair no desuso porque agora tem um trem que chama planner.
é por dia, por hora, é ritual para regular externamente o que eu faço. Com alguns pensamentos, não sei se a gente pode chamar de positivo, porque eles casam de novo lá no equívoco da tal da prosperidade material, sem questionar a conduta íntima. Então, essa avaliação é para o meu equilíbrio, por isso ele fala, ó, autodisciplina. Eu vou ter que avaliar em que ponto da história eu me encontro. Depois, compreensão fraternal. Nossa, gente, mas abaixo da autodisciplina vem uma coisa que chama compreensão fraternal. Compreensão fraternal é compreender que, especificamente? Fraterno é uma palavra que eu uso quando eu estou falando de quem? Ah, muito bem. Ó, então, a autodisciplina vai ser seguida pela compreensão fraternal. Adivinha onde vocês vão usar a disciplina adquirida? É aí mesmo. A Deus, ao próximo e a si mesmo. Então, eu disciplino a mim para compreender o irmão. Porque se eu não compreendê-lo, a minha autodisciplina está inválida. Se ela não me leva para esse lugar, tem alguma coisa que eu estou elaborando de uma forma equivocada. Tá? Porque o segundo passo que ele coloca, ó, é compreensão fraternal. Ou seja, de novo, ó, sem a presença do outro, não vai acontecer lapidação. Sozinha, eu não dou conta. Eu preciso de relação. E aí ele fecha com espírito de sacrifício. O que a gente conhece como sacrifício? O que é sacrifício? Sacrifício é o que dá trabalho. Pode ser. Ó, sacrifício para nós é uma palavra agradável ou desagradável? Eu entendi que vocês não gostaram da pergunta, mas foi ele, então eu tinha que perguntar. Mas vamos lá, ó. Então, ó, para a gente definir melhor o que é sacrifício, é aqui que nós vamos ter que pensar agora. Então, lembra que todo mundo já ouviu esse questionamento. Qual o sacrifício mais agradável a Deus? Quem nunca tinha ouvido essa colocação? Todo mundo já ouviu. Qual o sacrifício mais... Sabe por quê? Porque faz 2019 anos que a gente ouve essa colocação. Do qual o sacrifício mais agradável a Deus. Alguém tem dúvida de qual é o sacrifício mais agradável a Deus? Ou a gente tem certeza? Ó, assim ou assim? Porque olha, está todo mundo parado, eu falo, ai meu Deus. Todo mundo sabe qual é. Ótimo. Então, ó, saber, a gente sabe. Ter vontade de fazer de outro departamento. Mas que eu sei qual é o sacrifício mais agradável a Deus, eu sei. E a gente tem certeza. Então, no dicionário, sacrifício tem alguns sinônimos. Ó, renúncia ou privação em favor de alguém ou algo. Altruísmo, abnegação, privação, desprendimento. Isso é dicionário Aurélio normal. Então, que, infelizmente, de novo, talvez por ilusão nós fizemos, foi ocupar sacrifício só para atingir metas materiais. Mas quando a gente ouviu falar do sacrifício mais agradável a Deus, ele não estava falando disso. Ele estava falando do que está embutido aqui, porque quando fala em favor de alguém, abnegação, a gente sabe que vai ter isso na relação. Então, ó, como fariseu, eu desfoco, eu tiro da relação e coloco num objetivo material.
Porque aí eu volto para a zona de conforto. Porque conseguir isso fica mais tranquilo. Eu não tenho que mexer aqui dentro, que é onde eu tenho um problema. Então, eu faço uma conquista externa. Então, ó, quem não está lembrado, fariseu, ele andava com roupas extremamente comportadas. Ele era identificado como um religioso, porque qualquer um que visse o jeito de comportar e vestir já sabia. Ele é fariseu. Ele observava a lei à risca. Ele jamais se sentaria à mesa sem lavar as mãos. Ele jamais deixaria de guardar o dia de sábado. Ele jamais, qualquer coisa, ele ia observar. A única coisa que ele não observava, dentro dele. Então, a especialidade do fariseu é cobrar práticas externas de todos os seguidores que ele conduzia. Ele analisava tudo, cobrava tudo. Por isso, é um fariseu que, quando vê Jesus sentar-se à mesa e não lavar as mãos, ele fica escandalizado. Como assim um homem de Deus que faz uma coisa absurda dessa? E quando então Jesus vai jantar na casa de Zaqueu, que desviava imposto, logo era ladrão, e conversa com uma mulher de vida duvidosa, porque era meretriz, aí ele fala, não pode ser. Esse de jeito nenhum, porque ele não observa nenhuma das práticas externas, e ele fica horrorizado, porque tudo isso ele fazia. Porém, ele odiava a adúltera, a meretriz, ele odiava o que desviava imposto, e ele odiava qualquer um que não seguisse à risca o que ele dizia. E o ódio era tanto, que eles eram capazes de apedrejar até a morte. Então, o coração dele era cheio de preconceito. Ele não aceitava nenhuma conduta que não fosse só a que ele autorizava. Então, esse é o grande cuidado, porque quando eu valorizo práticas externas, eu perco o contato com o que vai no meu coração. E o fariseu foi esse, capaz de dividir o mesmo espaço com Jesus e não entender quem era Jesus, porque ele não lavou as mãos. Então, tem que ser um cuidado nosso, porque senão às vezes a gente valoriza o externo e esquece que o interno precisa de correção. Então, para responder o sacrifício, nós vamos ver uma citação de São Mateus. Ó, o sacrifício mais agradável a Deus necessariamente passa pela prática do perdão e da reconciliação com o próximo, conforme passagem bíblica. Se, portanto, quando fordes depor vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar, e ide antes, reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois, então, voltai a oferecê-la. Como tudo que é bíblico e a gente gosta de ficar na zona de conforto, por muito tempo a gente tentou ler essa passagem e entender que era só lá do altar que ele falava. Não pode ser. Porque quando ele aprendeu isso com Jesus, não tinha religião definida. Jesus não tinha uma religião. Então, ele ensinava as coisas de uma forma alegórica. Ele não estava falando especificamente, mas ele estava falando da vida. Se quando eu estou na vida e quero ir a Deus, não adianta eu oferecer os meus sacrifícios, como até hoje a gente tenta fazer, se no meu coração eu ainda não tenho disposição para reconciliar com o meu irmão. Então, primeiro, eu preciso de autodisciplina, para depois, compreensão fraterna. E aí,
assumir o espírito de sacrifício, porque é um desejo meu, drenar isso que me impede de reconciliar com o outro e ir ter com ele, para que nós possamos nos entender, porque aí então, com o meu coração livre de ressentimentos e mágoas, eu consigo agora, no altar da minha consciência, ir a Deus, porque nada mais me segura. Então, quando Emmanuel coloca essa necessidade de autodisciplina, compreensão fraternal e espírito de sacrifício, é para que verdadeiramente a gente possa viver uma relação onde a reconciliação é o meu grande objetivo. Esse é o sacrifício que eu vou fazer a vida toda, porque isso é o que vai polir o espírito para que ele possa brilhar definitivamente. Então, era desse sacrifício que ele falava, era dessa necessidade. Muitas vezes, também está lá no dicionário, vai ter várias passagens do Evangelho que vão trazer sacrifício como imolação. Ele falou isso muitas vezes para Magdala. É necessário imolar-se. É necessário imolar-se, porque ele sabia qual era o vício dela. E ele sabia qual era o esforço que ela teria que fazer para mostrar o amor que ela era capaz de sentir. Mas para isso, ela precisava de um sacrifício, de um esforço, porque senão ela se segurava numa zona de conforto que a impedia de mostrar toda a luz que ela já era capaz de brilhar. Então, quando a gente pensa sacrifício de nós mesmos, agora vai ficar de novo muito particular. Porque está tudo certo com o seu café da manhã, está tudo certo com a sua caminhada, isso não tem nada de errado. Perfeito. Agora, esse sacrifício, eu preciso pensar com quem é que eu relaciono. O que eu faço para melhorar a relação? Ou eu uso a minha caminhada para fazer planos mirabolantes de abandono? Porque lembra que eu falei no começo do capítulo que a gente precisaria investigar muitas vezes o mundo que a gente cria aqui na fantasia, porque é um mundo de muito prazer. Quantas vezes a gente já falou assim, deixa, quando eu ficar rica, não precisar mais dividir conta com ninguém, não me acha nem para remédio. É um plano mirabolante, cheio de prazer mórbido, que eu posso gastar o dia inteiro, ou pelo menos as minhas 2 horas de caminhada, fazendo. E aí vai me parecer, como todo bom fariseu, que eu fiz tudo certo. Acordo cedo, trabalho, limpo a casa, cuido das crianças, olha, está tudo perfeito. A única coisa que eu não fiz foi investigar o meu coração. Eu não identifiquei, eu não analisei. E aí não tinha uma disposição sincera da compreensão fraternal. E se eu não tenho compreensão fraternal, eu não vou para o 3º nível, que é o sacrifício. Eu não quero, para que eu vou sacrificar? Eu não quero. Então eu vou fazer de conta. Mas eu não vou viver isso. E aí eu distancio. Gente, a coisa mais fácil do mundo é viver sem relacionar. Às vezes a gente consegue dividir o quarto com uma pessoa que não sabe nada da nossa vida. E às vezes a gente chega ao cúmulo de não ter confiança. Não empresto nem meu cartão. Está na moda isso, não está não? Meu celular tem uma senha e ai dele se mexer. Porque os meus segredos são meus. Mas é mesmo que a outra pessoa não pode ver que é tão chocante assim. Não, privacidade. Não, ninguém tem vergonha de coisa certa. Então tem coisa que eu preciso esconder. Por que eu escondo? Porque o que é meu é meu. O que é teu é teu.
e vivemos assim nesse limite. Num esforço equivocado de chamar isso de respeito. Não, isso é o maior desrespeito que eu faço. É não fazer nenhum esforço para melhorar a minha relação com o próximo. E fico ali falando não faço, não faço, não faço, não cedo, não faço. E vou criando uma situação que muitas vezes é desesperadora para ambos. Os dois sofrem, mas eu não quero. Então, viver de aparência chama isso. É desconhecido para nós. Somos quase especialistas em fazer. Então, esse é o ponto. Eu não sei de nada, não estou falando para ninguém especificamente, não. Eu estou pensando na minha vida mesmo, tá? Tá tudo certo. Mas o que a gente precisa definir é o seguinte, quanto eu estou cuidando do que tem no meu coração? Quanto eu tenho identificado com autodisciplina isso que eu elaboro o tempo todo? Porque senão eu não vou conseguir entender a dificuldade. E aí eu sofro. Mas, infelizmente, eu vou precisar sofrer ainda mais. Porque esse incômodo até aqui não foi capaz de me fazer analisar para mudar. Então, ainda vai ter que vir mais sofrimento. E aí a gente fala que não quer sofrer. Mas eu não quero mudar. Não vai ter jeito, a equação não fecha. Então, sacrifício não pode mais, por nós, ser visto como dor. Precisa ser um esforço inteligente. Então, de uma forma mais leve, sacrifício vai ser o caminho que separa de onde eu estou até lá para o meu objetivo. Bem mais tranquilo pensar assim, não é? Olha, se eu falasse que o sacrifício era só para escalar a montanha, eu ia achar um monte de gente para escalar comigo, não ia? Gente, porque a gente ia investigar o tênis mais top que tem, que você põe com aquela meia que não deixa as unhas cair no meio do caminho. Porque a gente sabe que a unha vai cair de esforço. Mas aí, você põe a meia não sei das quantas, se passa vaselina do fio de cabelo até o dedão do pé, que você vai escorregar. Porque é assim. Que diga esse povo que faz caminho da fé, né? Eles arrumam tanto de tecnologia para fazer o negócio. Por quê? Porque sabe que para chegar no objetivo, a dor faz parte. Gente, é tão pouca gente que desiste pela dor. Por quê? Porque ninguém olha para ela. Para que olha quem está fazendo o tal do caminho? Objetivo. Eu sei onde eu quero chegar. Então, isso daqui de hoje faz parte, eu já até sabia que ia acontecer. Foco no objetivo e vai. Ponto. Por que será que com relacionamento a gente ainda não conseguiu fazer isso? É se equipar com a prece, com a boa vontade, com o desejo sincero de reconciliar e entender, vai doer. E tem hora que você vai tomar água, contar até 10, toma água, conta até 20, toma água e conta até 1000. Ai, pensei que eu fosse explodir. Quase. Mas vai, dorme amanhã que você vai começar tudo de novo. Passa vaselina, aguenta mais um pouco. E assim vai. Por quê? Porque o relacionamento pede o mesmo sacrifício. Então, só vai dar certo se eu entender que esse caminho que eu estou chamando de sacrifício vai me levar a um objetivo. Mas, como eu disse, Deus é um Pai sábio e amoroso. E não é que do teu lado tem o estímulo mais forte, mas o caminho da fé é mais complicadinho, porque tem um monte de subida. É só subida. Porque ele precisava te incomodar para você decidir mudar. E vai incomodar. Não tem jeito. Aí eu vou decidir, ou eu desisto de fazer o caminho, ou eu me equipo, me instruo, aguento a dor e vou até o fim. Então, para
Nas práticas físicas, o que a gente já tem escolhido? Eu aguento. Mas vai dar bolha. Tudo bem, a gente toma um remedinho. Mas, eu vou falando tudo bem e vou achando recurso. E para relacionamento? Veio o primeiro aperto. O que a gente fala? Vou largar a mão desse trem, está muito complicado. Aí vem o segundo aperto, a gente fala assim, onde que eu estava com a cabeça, gente? Não é possível que eu escolhi uma coisa dessa na minha vida. É assim. É sacrifício, mas o sacrifício de mim mesma. Eu preciso abrir mão de coisas que são extremamente materiais, porque para reconciliar com o próximo, eu vou precisar de autodisciplina, compreensão fraternal e espírito de sacrifício. Quando? A vida toda, o tempo inteiro, sem parar. Porque é assim que acontece. Né? O estímulo chega e convida uma mudança. Chega o outro estímulo e até que uma hora eu consigo entender que jeito eu vou fazer para fazer dar certo. Se eu paro antes, eu fico sem aprender, eu desisti. E o desistir é desistir de um processo grandioso que acontece na minha intimidade. Então, se a gente consegue olhar que não é para ser dor, mas é um esforço inteligente. Se eu falar assim para vocês, eu tenho preparo físico nenhum, vocês iam me convidar para subir a montanha? Ia nada, você falar só vai dar trabalho, aí além de andar, nós vamos ter que carregá-la no colo, deixa quieto, essa mulher não vai não. Então, quem está acostumado a fazer, ia me orientar a me preparar quanto tempo antes? Mas é muito tempo antes que comece. Né? Então, tem toda uma história que tem que fortalecer, que cuida da alimentação, que cuida do sono, que cuida da hidratação. Tem um monte de questões que entram para você ter uma chance de falar assim, agora eu tenho um plano concreto de quando. E precisa estar com a saúde ótima, senão também não aguenta. Então, eu vou precisar fazer esse mesmo plano nos meus relacionamentos. Essa pessoa é difícil. Perfeito. Por quê? Porque ela é muito teimosa. Ótimo. Que Deus a conserve assim por muito tempo. Porque o seu plano ainda é desistir dela. O que falta em você para lidar com pessoas teimosas? Me irrita, eu não tenho paciência. Perfeito, achou. Agora vai descobrir como é que eu encontro instrumentos que me auxiliem a desenvolver paciência. Porque agora eu vou procurar, eu vou encontrar respostas, mas eu preciso lembrar, agora eu preciso praticar. Porque deixa de ser um plano agora só mental e eu tenho que concretizar. Então, muitas vezes a gente fala assim, eu não vou mexer agora. Perfeito. Mas eu sei que essa reconciliação precisa acontecer. Então, eu vou encontrar coisas que me deem oportunidade de trabalhar, expandir essa paciência. Eu vou melhorar essa história do que é compreensão fraternal, porque quando eu tiver um tanto mais de recurso, eu consigo estar aqui. E aí, como de novo Deus é bom, a gente vai olhar para a família e vai identificar várias pessoas que dão conta tranquilo de um exemplar que é até um pouquinho mais complicado que esse que você tem. E aí você vai falar, agora eu estou começando a entender como isso funciona. Então, quando a pessoa que eu estou chamando de teimosa fala alto, eu não posso falar alto também. Porque se eu falo alto, como ela é, ficam dois, a gente soma e o problema cresce. Para falar com ela, eu preciso educar-me até no tom de voz. Porque eu posso falar o que eu acho, mas eu tenho que saber como falar.
O Chico tinha uma analogia que eu acho bastante interessante. Ele falava assim, ó, planta precisa de água, mas se você der água fervendo, você mata. Então, às vezes, eu preciso falar a verdade do que eu estou entendendo para aquela pessoa e ser sincera. Mas com que tom de voz eu vou ser sincera? Como eu vou me colocar? Isso pode abrir uma chance de relacionar mais perto ou declarar a guerra definitivamente. Então, esse como agora vai ser bastante particular, que cada um vai ter que investigar e definir em que ponto eu me encontro nessa relação. Como eu vou expandir o que existe em mim, já sabendo que eu não posso contar que o outro mude, porque isso eu não sei se vai acontecer. Ah, mas ele é muito inseguro. Ah, mas eu não sei se ele vai mudar. Porque agora eu dependo do que ele quer. Mas eu tenho que saber que recurso eu vou buscar. Então, como vencer os nossos conflitos interiores? Porque todo mundo vai passar por isso. Quantas vezes a gente se pegou num sacrifício interno e parou e falou assim, ó, mas eu não sei se isso vale a pena. Eu não sei se eu quero ficar aqui, porque eu não sei se isso me leva para algum lugar. Então, todo mundo vai passar por esse momento de dúvida, incerteza, insegurança, o desejo de recuar e achar uma outra coisa. De que modo eliminar as tendências menos construtivas que ainda nos caracterizam a individualidade? Então, agora, é o processo talvez mais doloroso para todo mundo, que é esse de olhar para dentro. Porque agora, olha só, eu estou diante do outro, mas ele agora, o que ele faz não é o problema é o que eu sinto. Então, mesmo diante do erro dele, se o que eu sinto é compaixão e desejo sincero de ajudar, olha que bom. Mas se diante de uma dificuldade eu quero abandonar, eu sinto raiva, eu quero dar o troco, onde está o problema? No estímulo ou dentro de mim? Então, olha só, esse estímulo está mostrando o meu limite. E eu vou ter que perguntar, o que é que eu vou fazer com isso? Porque esse vai ser o meu grande desafio. Ó. Como eu vou fazer para eliminar essa tendência, que não é, ela é menos construtiva, mas que ainda me caracteriza? Todo mundo que me desagrada, eu abandono. Todo mundo que altera comigo, eu viro a cara. Lógico que eu não vou contar para vocês, eu disfarço e viro, faço de conta que não vi. Porque a gente faz de conta que distraiu, que estava ocupado, que passou. Ó, não é escancarado, é velado, é disfarçado. Mas eu sei. Então, como eu vou fazer para não me ofender mais com a pessoa que alterou a voz comigo e não virar mais a cara com as pessoas? E não ficar mais de mal das pessoas. Como eu vou, então, eliminar? De que modo espargir a luz se muitas vezes ainda nos afinamos com a sombra e perdemos tempo longo na introspecção sem proveito, da qual nos afastamos insatisfeitos ou tristes? Então, essa é uma das perguntas que a gente vai ter que avaliar. Ó. Como eu vou fazer? Felicitemo-nos pelo fato de já conhecer as nossas fraquezas e defini-las. Isso constitui um passo muito importante no progresso espiritual, porque com isso já não mais ignoramos onde e como atuar em auxílio da própria cura e burilamento. Então, nós vamos ter esse desafio essa semana. Ó, eu vou ter que ficar olhando para dentro e perguntar o que eu estou sentindo. Porque eu fiquei pensando, a gente gostaria muito que tivesse uma resposta. O que eu tenho? Isso. Não tem. Não tem.
eu vou ter que descobrir. E, para isso, eu vou ter que pegar em cada situação e olhar e falar, mas espera aí, o que é que eu estou sentindo? Isso só dá para fazer de forma consciente e querendo muito. Quando eu não quero, nada me faz olhar para dentro. Porque a gente justifica e arruma um jeito. Então, eu preciso querer. Só que, em querendo, a gente vai ficar um pouco triste. Porque a gente assusta. Porque a gente se pega mandando, manipulando, enganando, disfarçando. E são coisas que não são muito agradáveis da gente descobrir que ainda faz. Porém, ele fala assim, ó, se você descobriu, fica feliz com você, porque agora você já sabe o que você tem que curar para te tirar do estado que está te deixando insatisfeito e infeliz. Dessa tristeza que a gente tem, que muitas vezes a gente não consegue nem colocar o nome, porque a gente não identifica. Então, eu primeiro preciso olhar, para daí eu conseguir definir, agora que eu sei, eu vou conseguir lutar para estancar e curar isso de mim. Então, daqui para frente será um outro processo. Mas agora eu entendi. Então, eu acho de verdade, eu acho que é um processo assim, bem grande e acho bem difícil. Mas ele já tinha falado no começo do texto, né? Não é fácil. Ó, de verdade, faz muito tempo nada, não tem 10 anos. Eu achava que uma das coisas que eu não fazia era mandar. E aí, o que acontece? Eles começam a falar. Então, olha só, brava que você manda. Então, assim, gente, é um susto quando você fala isso deve ser verdade. Eles não estão brincando, eles estão falando sério faz tempo. Aí a vida começa a trazer estímulos onde põe muita gente forte que manda. E eu comecei a perceber que isso trazia dor. Então, olha só, precisou de dor para eu entender que onde põe um mandão eu disputo espaço. Então, qual é um dos esforços grandes que a gente tem que fazer? Vou ter que aprender a obedecer. Então, escapa ainda, porque a hora que eu vejo, aí eu engulo, rebobino a fita e falo, vamos começar a conversa tudo de novo. Não, pode dar o recado que eu vou fazer do jeito que você está falando, até a parte que eu concordo. Aqui eu não concordar, eu vou te avisar. Então, ó, mas é uma guerra, sem parar. Agora, junto com isso, vem acoplado. Na hora da dor, a gente se perturba. A gente sofre. A gente entristece. Parece que nada mais vai dar certo. Então, ó, é um processo que vai acontecendo. E aí, uma vez me falaram assim, quantas vezes você usa a frase, faz do meu jeito que dá certo? Eu quase morri. Porque ela me é bastante confortável. E principalmente porque eu faço. Se dá na minha mão, eu faço. Então, só que se eu faço do meu jeito, o peso vai ficar todo nas minhas costas. E não adianta reclamar que está cansado. Então, isso é convite para a solidão. Se é tudo do seu jeito, fica sozinha fazendo, porque ninguém vai ajudar mais. Então, olha como vai ficando desafiador. Ó, e diz tudo que eu estou falando, que não é mentira, que hora que o problema está fora? Hora nenhuma. O problema fica dentro o tempo todo. Então, é nessa luta que a gente vai, cede, alivia, muda. E, às vezes eu preciso recuar para aprender outra coisa, para depois voltar e tentar fazer diferente. Então, é uma luta que fica o tempo todo. Mas isso a gente gasta tempo perguntando aqui dentro. Como que vai fazer? O que é isso que eu estou sentindo agora? Que nome que tem? É uma luta. E que não dá para parar. Então,
é nesse processo que a gente vai se esforçar e tentar andar para identificar o quê? Porque de qualquer outra forma, eu posso criar aqui nesse mundo uma ilusão, e aí eu não consigo, a partir dessa ilusão, concretizar nada. Por quê? Porque o que tem aqui que eu estou criando não é verdade. E o que não é verdade eu não consigo concretizar. E aí eu fico num sofrimento que não termina. Aí a gente fica desesperado. Então, ó, é essa luta que nós vamos fazer para identificar. Então, o que vai ficar para nós, para casa, pensar a semana inteira, que eu sei que todo mundo adora fazer isso, é assim, ó, o que e como. O que o estímulo me traz e como eu vou resolver. Porque esse vai ser o meu desafio. Tudo bem? Até aqui? Não, né? Entendi, tudo bem.